Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de lhe convidar para junto fazermos uma reflexão, a lição da Escola Bíblica Dominical, que está previsto para amanhã, 21 de março de 2021, a lição 12, onde ela tem a sua introdução, o que é o discipulado, onde nós podemos ver a relação discípulo e discipulado, a relação evangelização e o discipulado, a importância do discipulado e os principais elementos do discipulado, tipos de discipulado, o discipulado e o crescimento da igreja. Portanto, esta lição de amanhã abordaremos todo esse texto, todas essas nossas colocações. E o primeiro ponto, ele nos faz a refletirmos o que é o discipulado. Pois muitas pessoas ainda não têm a consciência, a noção do que vem a ser o discipulado, qual a sua finalidade, qual a sua base, qual a sua origem e principalmente a que se destina, qual o objetivo fim, qual o alvo a ser atingido. Portanto, nós temos um panorama sobre o discipulado, onde o conceito geral de discipulado é, em termos gerais, discipulado, qual significa período de tempo em que alguém é instruído, orientado, ensinado, é fazer alguém aprender. Isso vale tanto no âmbito secular como no âmbito religioso. Então, ser discípulo não quer necessariamente dizer que só o evangélico, o religioso, não. O aluno numa academia, numa faculdade, na escola secular, ele é um discipulado, ele é um discipulando, ele está aprendendo, ele segue as orientações do seu mestre, ele bota em prática, ele tem os seus exercícios práticos, o teórico e o prático. Portanto, que fique claro que o discipulado não se aplica tão somente no termo religioso. E agora tratando do discipulado especificamente cristão, pois ele compreende um período em que o novo convertido recebe ensinamentos bíblicos com instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, literal, emocional e social. Nós podemos ver esse baseamento em 2 Timóteo 3,16, Salmos 119 e 11. Quando se trata na área espiritual, que se faz necessário uma moldagem de conduta, de comportamento, e quando se trata do espírito, esse quem faz é Deus. Mas para que esse processo seja atingido, seja concluído, se faz necessário ouvir o ensinamento, porque o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito venha se unir, se aproximar do Espírito de Deus, se faz necessário um aprendizado através da palavra, e esse aprendizado se dá de maneira audível, mas também de maneira expressa, escrita, oral, na forma oral, passada do discipulador ao discipulando, ao aluno. E o objetivo principal do discipulado, qual é? É levar as pessoas a conhecer a salvação em Jesus, bem como a doutrina da palavra de Deus. E a partir daí se torna um discípulo. Ser discípulo significa ser um aprendiz e seguidor de seu mestre, como nós já falamos antes. E de acordo com Lucas 5 e 11, Mateus 4, 20, também Mateus 11 e 29. O discipulado no Novo Testamento. Então essa questão de discipulado, ele não é novo, não é uma coisa contemporânea aos nossos dias. Ela é de prática atual, mas ela tem uma base lá nos primórdios. Já no Antigo Testamento, o primeiro a discipular foi o próprio Deus, que discipulou Adão,
porque como está provado e comprovado cientificamente que a prática da fala se dá por imitação, então não tinha como Adão falar sem que antes ele houvesse ouvido. E de quem ele ouviu? Ele ouviu de Deus. Então, o primeiro discipulador foi o próprio Deus, e o primeiro aluno do discipulado seguramente foi Adão. Portanto, é um projeto executado pelo Senhor Jesus durante todo o seu ministério. Ele formou, treinou e capacitou seus discípulos para uma grande missão. Podemos ver em Mateus 11:1, Lucas 9:1, passando para Lucas 11:1 e 2. Esse discipulado foi por meio de parábolas, ensinamentos, atitude, Marcos 4:33 e 34. Seu discipulado não era apenas em palavra, mas também com seus exemplos, João 3:15 e Mateus 5:16. Um projeto também executado pelos discípulos e apóstolos. Atos 42, Atos 2:42, passando para Atos 5:42, Atos 11:26, Atos 20:31 e Gálatas 1:17 e 18. Então, o discipulado, ele tem um agregado de atividade a ser exercido, não é tão somente a aula teórica, ele segue, ele passa por um exercício prático. Quando já, lá bem atrás, Santo Agostinho, Agostinho, ele defendeu, foi um defensor ferrenho do catecumenato, mas essa situação não é cabível aos nossos dias, não é possível aos nossos dias, porque seria o ensinamento de tempo integral, onde o aluno era depositado, quando eu digo depositado, não é tratando como material, mas era apresentado a um orientador, que este, por sua vez, conduzia durante toda a trajetória. Era levado, como temos o exemplo de Paulo com Gamaliel, que esteve aos seus pés para o aprendizado. Mas o catecumenato ainda é mais rigoroso do que isso aí, porque ele tinha como objetivo ensinar todas as formas de ciência possíveis, seja matemática, seja física, seja música, mas também a exegese do conhecimento, não era só o conhecimento didático aplicado. O aluno tinha que argumentar e tinha que ter em mente isso aí vivamente, sem depender de um escrito. Tanto é que quando se era nomeado o sacerdote, ele tinha por obrigação de conhecer toda a lei de forma oral, conhecer, aplicar e discutir, argumentar. Portanto, o discipulado, ele segue o exemplo prático, o exemplo esse que o professor é o seu maior exemplo. Daí que vem o cuidado do professor ter uma formação, conhecimento acadêmico, mas antes que tudo, ter um compromisso com a palavra de Deus e ser uma pessoa fincada com o ministério do ensino, que tenha uma responsabilidade, uma conduta, uma discrição, seja discreto antes que tudo, porque o novo convertido nem sempre ele tem as noções básicas da sua conduta de fé, do seu comportamento. Você estará recebendo uma pessoa como que uma página em branco, onde será impresso o querer soberano de Deus, o ensinamento da sua palavra, e é você o responsável por esta alma, porque o discipulado só encerra quando o aluno é apresentado a Deus, ou seja, quando ele desce à tumba fria, ou até mesmo quando esta igreja for arrebatada. Então, até lá, todos nós seremos alunos do discipulado. Portanto, como nós já falamos no Novo Testamento, quais as características do discipulado? Assim como a evangelização, o discipulado não é opção, é uma ordem imperativa. Mateus 28, 19 e 20 nos diz que é uma grande comissão, da qual a igreja também é a única agência autorizada e responsável por cumprir. Portanto, ensinar, discipular,
não é uma responsabilidade particular e isolada. É uma responsabilidade da igreja, porque nós sabemos que a igreja é uma célula viva e hoje os dons, não existe mais ministério profético, esses ministérios como tinha naquele período lá atrás. Hoje o ministério está distribuído à igreja. Então cada um recebe, cada um é utilizado de acordo com a necessidade. E isso é preciso se ensinar ao aluno, isso é preciso se aplicar para que não venhamos ter crentes futuramente nécios, sem conhecimento, para que possa tomar um leite mais forte e não venha ter distúrbios. Por isso que se faz necessário o discipulado. E qual a importância do discipulado? Tem como visão levar um novo convertido a ter uma vida de santidade, fidelidade e compromisso com Deus e sua palavra. Portanto, o discipulado, o aluno do discipulado, não é uma pessoa que vai preencher o seu tempo ocioso, uma pessoa que não tem o que fazer em casa, está desempregado, está em qualquer outra situação secular e vai preencher o seu tempo frequentando a aula do discipulado, não. É com objetivo, é com meta. Primeiro, o professor tem por responsabilidade de motivar, tornar suas aulas dinâmicas e atraentes e sempre voltado ao compromisso cristão. O professor tem que orar, tem que consagrar e tem que ter manuseio, segurança na palavra que está ensinando, para que isso seja refletido no aluno e de maneira didática, pedagógica, possa ser impregnado no seu ser, para que este que hoje é o seu aluno, amanhã venha a ser também um professor que é ovelha gerando ovelha. Amém?